Obrigada, tia Luzia. Alexandre, a palavra é sua. Deus te abençoa. Obrigado, que assim seja. Espero que estejam todos bem, mais uma vez juntos, podendo estudar o Evangelho, podendo clarear um pouco as nossas mentes sobre essas lições que muitos de nós temos muitas dúvidas, e a partir do momento que nós vamos repetindo 2 ou 3 vezes o mesmo tema, assim, sabe? Então isso é muito bom, porque faz com que a gente realmente fixe, né? E quanto mais evangelho, melhor, porque com o tempo, naturalmente a gente vai aplicando no dia a dia, vai fluindo de nós, tá? E a gente começa a praticar ações que nós não esperávamos de nós mesmos, vai acontecendo com o tempo, tá? Por isso que nós devemos insistir com a religiosidade, tá? E nós estamos no capítulo Bem-aventurados os aflitos, e o item de hoje é a melancolia. Este item é muito interessante para muitos de nós que não compreendemos, principalmente o momento da humanidade. Podemos observar, eu lembro de uma vez que eu assisti uma palestra do Divaldo, e ele fez até uma brincadeira, assim que da humanidade, assim, né, de todos nós que estamos aqui, a depressão está muito em alta, e de 10 pessoas, 3 por natureza, né, já nascem depressivos, outros 3 vão ficar depressivos com o passar da vida, e depois outros 3 vão ficar depressivos quase que por modismo, porque quase todo mundo está ficando, então a maioria vai aderindo, né, à depressão. Mas isso foi uma brincadeira que ele fez, né? De certa forma nós sabemos que é verdade, a depressão ela está muito em alta. E é só observar o seguinte, nós podemos observar que com a pandemia parece que esse quadro piorou. Nós observamos isso em toda a humanidade, né? Pessoas muito estressadas, né? Aí que nós percebemos, quanto mais dificuldade, mais desespero. Nós percebemos por aí aonde que nós estamos errando. Nós estamos errando em não enfrentar as dificuldades como elas devem ser enfrentadas. Tá certo que não é fácil de jeito nenhum, é sofrido reencarnar. Nós sabemos disso, tá? Nós temos de vir aqui, passar por provações e expiações, e nós não lembramos direito das coisas, nós temos intuições, né? Não sabemos o que vai vir e de repente explode em nossas vidas dificuldades extremas, né, que a gente não espera. Às vezes é uma doença física, dificuldades financeiras, entre tantas outras que amargam as nossas vidas. Então é natural que o ser se desespere. E na maior parte das vezes o que causa o desespero, a depressão, o pânico em nossas vidas são as dificuldades. Porque se tiver tudo bem, financeiramente falando, amorosamente falando, fisicamente falando, você pode ver que está todo mundo feliz. Mas bate as dificuldades para ver, essas dificuldades materiais pelas quais passamos. E ainda tem um outro fator, que é o seguinte, nós somos seres espirituais, aqui não é a nossa casa. Mas nós estamos aqui. Por que que nós estamos aqui? Porque é uma escola, nós temos de estudar. Só que naturalmente nós não gostamos de estudar. Por que que eu digo isso naturalmente? Observem as crianças, quando a gente pede para elas irem para a escola, elas gostam? São poucas que gostam. A maioria delas, se nós disséssemos assim, não, você não precisa ir para a escola, elas fariam festa, né? Só que aí nós percebemos que, já que não é a nossa casa, o que estamos fazendo aqui então? Nós precisamos do meio material para evoluir espiritualmente. Então por isso que nós estamos aqui. Porém é natural que nós sintamos saudades de onde? De casa. E isso naturalmente vem em nós através de uma espécie de tristeza, melancolia. E quanto mais estamos aqui, mais a gente vem, reencarna, enfrenta as dificuldades, dá a impressão que mais essa melancolia nos afeta. E por que isso? É fácil de perceber que muitos de nós somos repetentes, muitos de nós
Ainda não entendemos a lição de casa, não entendemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós estamos evoluindo assim bem devagar, muitas vezes repetindo as mesmas lições nas reencarnações seguintes. Aí a gente tira por base aqueles alunos que antigamente existiam, a repetência. Hoje não tem essa coisa de repetência, na minha opinião, é errado. A pessoa, pelo menos antes da pandemia, né, não tinha essa coisa de bombar que nem antigamente tinha. Mas vamos supor que tinha, que tem. E aí aqueles alunos estão bombando, ficando no mesmo ano. É natural que dá um desânimo. É o desânimo pelo qual nós estamos passando. Aquela tristeza de que nós estamos longe de casa. Na realidade não estamos tão longe assim, que a espiritualidade está à nossa volta. Mas nós sentimos que estamos. Principalmente porque nós não abraçamos a religiosidade como deveríamos. Nós não oramos como deveríamos. No meio das nossas dificuldades, ao invés de entrar nessas dificuldades, aceitando-as, buscando a resignação e buscando auxiliar os que estão à nossa volta, nós não fazemos isso. E aí isso faz com que nós afastamos do mundo espiritual, do nosso anjo da guarda, de amigos espirituais, e faz com que estejamos muito nesse meio material. Aí que dá a impressão de estar mais longe de casa ainda. Por isso mais tristeza, por isso mais melancolia. O que é a sugestão aqui? Vamos aqui, no item. Sabeis por uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, presa ao corpo que lhe serve de prisão, extenua-se em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis esses esforços, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando a sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, se apoderam de vós, e vos achais infelizes. Vamos fazer uma outra simbologia. É como se nós estivéssemos do outro lado do planeta. Nós moramos aqui no Brasil, mas nós temos de passar 5 anos do outro lado do planeta, estagiando. Quando a gente vai, apesar da separação dos familiares, entes queridos, a gente sabe que aquilo lá vai ser uma boa coisa. Não, mas vamos, porque a gente vai melhorar profissionalmente, financeiramente, vamos fazer o estágio. E a gente vai. Chegando lá, se o estágio está indo bem, o sofrimento ele é menor. Por que ele é menor? Nós estamos separados dos nossos entes queridos? Estamos. Porém, está indo bem no estágio, então aquilo lá, de certa forma, dá um ânimo. Mas e quando não está indo bem no estágio? E ainda tem o detalhe de que está longe dos entes queridos. O sofrimento, a dor é maior. É a mesma coisa nossa aqui. É por isso que nós passamos por tudo isso. E quanto mais difícil a vida, maior é a melancolia. E nós estamos em um estágio no qual, praticamente, todos estão enfrentando as mesmas dificuldades. E nós também estamos em um momento de transição. Então tudo isso é uma espécie de ápice que todos nós estamos passando. Por isso que está atingindo é o mundo inteiro. E ainda vem uma pandemia para fechar uma espécie de ciclo aí que parece que isso alcança níveis extraordinários para todos nós. Todos estão a ponto de se estressar a qualquer momento. Tristeza a qualquer momento. Decepções a qualquer momento. Com a vida, com as dificuldades que a vida nos oferece. Mas então, qual que é a sugestão que a espiritualidade vem nos trazer? Crede-me, resista com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os seres, mas não as procureis neste mundo, porque nós estamos tentando compensar essa melancolia, não são com as coisas do espírito, mas com as coisas ainda do mundo. Por isso que essa tristeza aumenta,
porque nós focamos nas coisas do mundo e nos decepcionamos, aí então que nós realmente nos entregamos à tristeza, à depressão e principalmente ao pânico que está alcançando a todo mundo. Mas olha lá, essas aspirações para uma vida melhor são inatas, mas não as procureis neste mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Quer dizer, que nós possamos estar aqui no meio material, nos esforçando ao máximo, buscando ter a religiosidade a nosso favor, nosso anjo da guarda, Deus, nos fortalecendo, enfrentando as dificuldades, quaisquer que elas sejam. E a partir disso, lembrando de uma coisa, nós vamos voltar para casa, mas quando Deus chamar. Então, até lá, o que nós podemos fazer? Aproveitar o hoje, nos esforçar, buscar energias, buscar a reflexão, buscar os amigos, os parentes, buscar a leitura, principalmente o Evangelho no Lar, que poucos fazem, até mesmo espírita. Nós precisamos entender que aqui é interessante quando ele vem nos dizer assim, no item a melancolia, no item 25, ele fala é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade. Vosso espírito, no sentido de dizer como se tivéssemos espírito. Como se eles quisessem falar na nossa linguagem. Olha, já que vocês entendem assim, então nós vamos falar vosso espírito. Mas na realidade, eu sou o espírito, eu estou aqui neste corpo. E eu preciso me entender dessa maneira, que não é o corpo que tem o espírito, mas é o espírito que tem o corpo no momento. E quando eu entendo isso, eu me coloco aqui nessa terra como um ser espiritual passando por uma experiência física, passando por um estudo, passando por superações que vão me ajudar a elevar-me moralmente e que eu estou me lapidando aqui e que Deus está no comando de todas as coisas e que Deus é amor. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu passo por dificuldades aqui? Passo. E muitos por dificuldades extremas. Que eles podem até questionar, isso é amor? É. É o amor de Deus buscando nos lapidar para que nós sejamos melhores lá na frente. Ele precisa ser duro agora e principalmente porque Ele nos conhece. Ele sabe das nossas capacidades. Ele sabe do que somos capazes. Sabe que nós somos capazes de superar. Mas se ele fraquejar, nós somos como aquela criança que cai ali na sala, onde quer que seja, e ele observa que tem adultos em volta. Então ele cai ali, tem adulto, então o que ele faz? Ele não levanta, ele faz mãe. Ah, eu caí, não sei o que tem, vem alguém aqui me ajudar. Ele faz isso. Mas ele nos deixa na condição daquela criança que cai, mas aparentemente não conseguimos ver ajuda à nossa volta, ajuda fácil. Então, aquela criança, vendo que não tem ajuda fácil, não tem adulto por perto, ele engole o choro e levanta por si mesmo. E é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos fortes. Por isso que nós passamos pela batalha da vida. Mas Ele nos encoraja a todo momento. É com o nosso anjo da guarda, é com todo esse conteúdo que Ele manda da espiritualidade. Médiuns abnegados que passaram por nós, que estão entre nós nos auxiliando. Então, de uma coisa nós temos certeza, nós temos todo um suporte que nos ajuda a cumprir todas as nossas provas. Eu separei aqui do livro O Espírito da Verdade. Adoro esse livro, viu gente? Ele é muito completo. Um item que vem nos dizer assim: provas decisivas. Nós estamos nas provas decisivas. Nós estamos fechando um ciclo. Tá? É por isso que está pesado para todos nós. A melancolia está alcançando a todos? Está. Mas lembremos de uma coisa. É um momento decisivo como se estivesse terminando um curso de faculdade. É o nosso TCC. E nós precisamos dar o nosso melhor agora. Então, ó, item 68.
provas decisivas. Clamas contra o infortúnio que te visita e desespera-te, sem reação construtiva ante as horas de luta. Falaram-te do Senhor e dos aprendizes abnegados que o seguiram nas horas primeiras, na senda marginada de prantos e sacrifícios. Queres, porém, comungar-lhe a paz e viver em menor esforço. Todavia, quase todos os grandes vultos da humanidade, em todas as épocas e em todos os povos, passaram pelo tempo das provas decisivas. Se não observemos, Cervantes ficou paralítico da mão esquerda e esteve preso sob acusação de insolvente, mas sobrepairou acima da injúria e legou um tesouro à literatura da terra. Shakespeare sentiu-se em tão grande penúria que se achou um dia a incendiar um teatro. Tomado de desespero, quantos de nós não gostaríamos de incendiar um teatro? Né? Porque estamos, entre aspas, em desespero. Entretanto, superou a crise e deixou no mundo obras-primas inesquecíveis. Victor Hugo esteve exilado durante 18 anos. Todavia, nunca abandonou o trabalho e depôs o corpo físico no solo de sua pátria, sob a admiração do mundo inteiro. No Brasil, Bezerra de Menezes, abdicando das fulgurações da política humana e, não obstante, a posição de médico ilustre, partiu da terra em extrema necessidade material, o que não impediu a sua elevação ao título de apóstolo. Em razão disso, não te deixes vencer pelos obstáculos. A resignação humilde a misturar lágrimas e sorrisos, anseios e ideais, consolações e esperanças, constrói sobre a criatura invisível a auréola de glória que se exterioriza em ondas de simpatia e felicidade. Quando o carro de tua vida estiver transitando pelo vale da aflição, recorda a paciência e continua trabalhando, confiando em Jesus e servindo com Ele. Olha que mensagem linda para todos nós que estamos sim passando por dificuldades, cada um no seu grau, né? Menos ou mais, mas lembrando de uma coisa: Deus não coloca fardos pesados em ombros leves por demais. Todos nós passamos por dificuldades, e essas dificuldades são medidas conforme as nossas capacidades. E Deus, de uma coisa, Ele sabe: que nós somos capazes de superá-las. O que é preciso é acreditar nele, confiar nele e fazer uma coisa que para nós não é difícil: raciocinar. Nós somos os seres inteligentes da criação e nós somos também ali na categoria de animal. Tá? O corpo, pelo menos, tem essa categoria. Só que há uma diferença aqui neste corpo que habitamos. Ele é racional. Ele nos dá a capacidade de usar toda a nossa inteligência. Exercitando-a, conseguimos encontrar as soluções para os nossos problemas. O que é preciso é que ativemos, como diz Chico Xavier, o motor da boa vontade em nossas vidas. Quando nós temos boa vontade, nós conseguimos levantar o nosso corpo para enfrentar as dificuldades, sejam elas em qualquer âmbito da vida. E isso faz com que, quando nós vamos conseguindo ir superando, vai diminuindo a melancolia, aquela tristeza, ela vai ficando menor. A saudade vem, a tristeza vem, lágrimas vem. Mas que lembremos de uma coisa: existe a vida futura, ou quer dizer, o mundo espiritual, que ele está assim que Deus nos chamar, nós vamos voltar para Ele. Então que nós tenhamos essa esperança em nossos corações, de que vamos voltar para casa e de que vamos rever os nossos entes queridos. E lembrando,
Até mesmo espíritos muito evoluídos têm dificuldades aqui nessa terra, mas eles tiveram muita fé em Deus, muita coragem e principalmente amor pelos seus semelhantes. Nós podemos observar que eu gosto sempre de dar o exemplo daquele livro, Renúncia, de Alcione, onde que ela não precisava reencarnar aqui na Terra. E ela é alertada, não vai não, porque você pode ter uma queda. Mesmo assim, ela vem. Olha, não precisava reencarnar, né? Nós, quando estamos lá no mundo espiritual, falou em reencarnar, a gente já pensa, meu Deus do céu. Vamos observar lá no livro Nosso Lar. Uma das personagens lá lhe é dada a oportunidade de reencarnar. Só que ela fica pensativa e preocupada, e ela demonstra essa preocupação. Então é natural. Aqui onde estamos não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas uma coisa faz com que nós consigamos superar sim. Fé em Deus. E outra coisa também, fé em nós. Porque enquanto nós devemos elevar a nossa fé em Deus, Deus está elevando a fé dele, adivinha em quem? Em nós. Ele espera que nós o atendamos assim como ele está para nos atender. Eu espero que eu tenha conseguido passar a ideia por que acontece essa melancolia, essa tristeza em nós. E um último detalhe, principalmente por causa de uma coisa também. Antes de reencarnar aqui na Terra, nós fazemos uma espécie de plano reencarnatório. Tá certo que nem todos, existe muita reencarnação compulsiva, tá? Compulsória que fala, se não me engano, tá? Mas, porém, existe aquelas que nós planejamos sim. Só que, é por isso que ele fala vosso espírito. É como se houvesse uma dualidade em nós. O espírito, que tem a consciência que está reencarnado, e a personalidade que somos agora. Tá? O nosso eu interior, o vosso espírito, como vem dizer lá, ele percebe se estamos no caminho certo ou não. A tristeza maior, a tristeza aumenta quando nós percebemos que não estamos no caminho certo. E quando a gente vê isso? Principalmente quando a gente vai desdobrar no sono. A gente volta para a espiritualidade e lá a gente faz uma espécie de balanço de como estamos caminhando aqui na Terra e nós percebemos que nós estamos desviando do caminho ou não está bem como deveria estar. É por isso que quando acordamos, muitas vezes acordamos melancólicos por causa disso. Só que eu não posso lembrar, porque quando eu volto para o corpo físico, eu não posso ter a lembrança exatamente de como que foi lá. Tá? Então aqui eu tenho uma pequena intuição. E essa intuição me traz a melancolia. E é um aviso para nós. Olha, estou melancólico, estou triste, alguma coisa está errada. Eu não estou seguindo como planejado. Então que eu eleve as minhas orações para Deus, que eu busque o meu anjo da guarda e que eu busque fazer uma leitura de como que está sendo o meu caminhar aqui na Terra. Aí eu vou me endireitando, aí eu vou fazendo aqueles ajustes, atualizações no meu GPS. Aí, consequentemente, é possível sim que nós consigamos suportar melhor as nossas existências aqui na Terra. Gostaria de deixar um abraço para todos e mais uma vez gratidão por estarmos estudando juntos. Fiquem com Deus e tudo de bom e uma boa semana para todos nós. Nós que agradecemos, Alexandre, como sempre, a sua presença junto a nós. E esse tema é de muita importância, né, para nós, porque é um momento atual que todos nós estamos vivenciando, né? Depressões, pânico, melancolia, ansiedade, né? Então, é justamente para que a gente possa estudar o nosso eu, por que está acontecendo, quais as causas, né? O porquê, como a gente deve buscar ajuda. Então, isso é muito importante para todos nós. Uma vez mais, gratidão pelos seus ensinamentos, né, que você trouxe para nós, esse lembrete, né, do Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço, tá? Um beijo no coração de todo mundo, né? E fiquemos todos com Deus. Até logo. Com Deus. Até logo.